Muitas vezes o inteligente trabalha para quem é ousado. Então, perfeccionismo eu trago quando que eu vejo que muitos jovens, empreendedores, empreendedoras, querem estar com o produto perfeito para lançar. E acham que já vão nascer grandes, já vão nascer gigantes, mas não. Você sempre nasce pequenos. E quando eu vejo muitos jovens também, empreendedores, pô, cidades pequenas, muitas vezes ali naquele círculo de amigos que não fazem evoluir, com o ambiente errado. Muitas vezes seu amigo, os amigos que começaram com você lá atrás, eles vão seguir seus amigos, mas eles não vão comprar seus serviços, não vão admirar, porque é muito difícil quando a pessoa que nasce com você vai crescendo junto com você, ela vê que você está em outro nível. E muitas vezes se despedir de pessoas é muito importante. Olá, bem-vindos ao Pivotando, mais uma semana com você nesse programa que eu adoro fazer toda semana aqui presente, trazendo lições, aprendizados, ensinamentos para você, para sua empresa, para sua carreira, sempre trazendo alguém que te inspira, que te ensina, que te traz não só o que fez chegar ao sucesso, mas traz também as quedas que levou ao longo da trajetória e do caminho. Hoje também trago um jovem empresário, sim, muito jovem, 25 anos de idade. Mas antes de falar quem é esse jovem que vai te mostrar como foi as pivotadas da vida dele, eu preciso te dizer que aqui na tela tem um QR Code e esse QR Code é o nosso quiz. É o nosso interatividade do programa Pivotando, onde você participa respondendo perguntas, interagindo com a gente e ganhando prêmios sem sorteio. São vários prêmios que tem lá dentro, várias interações. Você vai lá, responde, pergunta, deixa sua mensagem e participa do Pivotando junto comigo, porque como você sabe, eu já gosto de falar sempre, aquilo é eu falo, aqui eu falo, você escuta, mas simplesmente a gente fala e você participa do Pivotando. Como eu disse, o entrevistado de hoje é um empresário do ramo de educação. Mas tem uma história, apesar de pouca idade, tem uma história de empreendedorismo muito bacana que você vai conhecer hoje. Esse jovem também já é investidor anjo, investidor de startups, já investe em mais de 30 startups, é também parceiro de uma empresa de investimento, Venture Capital, e montou o seu próprio pool, seu próprio fundo dentro do grupo de educação dele. E hoje ele pilota, é CEO da SME, The New Education, a chamada Smart Money Education, que é um ecossistema empresarial de negócios na nova economia com mais de 2.000 empresários e investidores. Eu posso dizer que esta escola de negócios, ela é uma escola boutique. Posso falar isso, senhor Theo Braga? Pode sim. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito legal trocar e entender como é que a gente pivota esse negócio numa perspectiva, numa ótica jovem também. Muito bem, olha aí, pivotar numa ótica jovem, mas quem vê hoje o Theo, né, e um empresário da nova economia que tem uma escola de educação de negócio, muitas vezes acha que é estranho montar uma empresa tão novo, Theo, e aqui nossa audiência fica querendo saber como é que um rapaz conseguiu, tão novo, desenvolver uma empresa com mais de 2.000 empresários treinados, né? E que faz um faturamento muito bacana, pelo que eu estou lendo aqui, e eu queria saber disso. Mas antes, eu queria, eu quero que você explique para a turma que está assistindo o que que é pivotar para você. Muito bom. Pivotar para mim é mudar a rota e ajustar a rota para o caminho que mais adequado. Pivotar, eu acho que é muito além de mudar, é empreender e ir para cima, assim. Você ter atitude, ter postura e não ser perfeccionista. Porque quando você é perfeccionista, muitas vezes você não consegue pivotar. Você fica travado ali querendo fazer só o que for perfeito e muitas vezes você blinda e não tem ousadia de mudar a atitude. Então, pivotar para mim é como se fosse um compromisso que você tem com o resultado final e não importa o que aconteça. É preciso saber onde você quer chegar para poder ter certeza que essa pivotada está certa ou errada? Não, você tem que ter uma noção de onde você quer ir. Muitas vezes a rota ela muda, mas o ponto final ele pode ajustar um pouquinho para um lado ou para o outro. O outro. Pra Então, ir, geralmente para cima é melhor, né? então não fica aquela história de, se eu planejei aquilo, se eu entendi que aquilo era o meu destino, eu posso ao longo do caminho mudar esse destino.
Sim, sim, muitas vezes sim. Por experiência própria, meu destino era muito entretenimento, eventos. Então era isso que eu buscava ser o maior do Brasil. E durante essa rota, eu entendi que o lado educacional, também com experiências presenciais, fazia muito sentido. Então eu pivotei para um outro lado que foi muito positivo. Então, você pivotou do ramo de entretenimento para o ramo da educação e as coisas foram te levando para chegar até onde chegou hoje. E isso é uma das pivotadas que a gente vai contar da tua trajetória aqui, que é bastante coisa, Uhum. apesar de 25 anos de idade. Mas uma coisa que você falou que me chamou atenção é o tal do perfeccionismo. Você falou que pivotar é também não querer ser perfeito, né? Isso também é pivotar, precisa deixar um pouco o orgulho de lado também, porque quando a gente está vencendo, né, o orgulho às vezes vence a gente. Uhum. E o que você tem a dizer disso em relação a perfeccionismo? O que você quis dizer com isso? E o que você entende como orgulho? Porque hoje você é um jovem bem-sucedido, o orgulho deve bater na sua porta o tempo todo, né? Sim, que muitas vezes o inteligente trabalha para quem é ousado. Então, perfeccionismo eu trago quando que eu vejo que muitos jovens, empreendedores, empreendedoras, querem estar com o produto perfeito para lançar e acham que já vão nascer grandes, já vão nascer gigantes, mas não. Você sempre nasce pequeno, sempre nasce com MVP, aquela lógica de startup, você sempre nasce, você não nasce direto com a roda, o volante, o banco, você nasce como skate, vai para um patinete, vai evoluindo. Então, muitas vezes o perfeccionismo ele é na linha de que você não precisa ter tudo pronto para vender. Quantos negócios eu não fiz que eu primeiro vendi e depois resolvi? Então é muito nessa linha. E quanto ao orgulho, com certeza, acho que a coisa que mais atinge a geração Z é o orgulho de achar que está certo, de não querer escutar aos mais experientes e querer tudo de forma imediata. E é algo que deve ser trabalhado dia após dia, de uma forma constante, para baixar a cabeça, escutar, entender quem tem mais experiência pode mostrar. Eu não acho que a gente tem que sempre seguir a visão de quem é mais velho, mas muitas vezes a gente pode sim entender, escutar e baseado na experiência, baseado na visão, tomar a decisão ou não de seguir por esse caminho, mas escutar é muito importante. Escutar não só o mais velho, mas escutar mentores, escutar o mercado, escutar outros empresários, né? Fazer o que eles estão fazendo aqui agora, nos escutando. Uhum, Né? Às vezes uma palavra aqui pode mudar o destino das pessoas que estão assistindo, por isso o Pivotando tem essa característica, né, de falar não só do sucesso, mas dos fracassos, das quedas e das dificuldades que todos nós passamos, eu inclusive. Mas aqui eu queria voltar. Eu queria ir lá atrás e entender, porque teu sotaque é um sotaque de fora, né? Você é um sotaque não é aqui de São Paulo. uhum. Você vem da onde? Começou a empreender com que idade? Qual é a tua história? O legal é que a gente gravou um programa, acho que há 4, 5 anos, que foi a Jovem Pan. Então, Papo com Anjo, e lá foi onde eu falei muito e foi minha primeira entrevista pública, assim, minha primeira aparição pública. Eu sempre fui muito dos bastidores e nunca fui muito de falar. Inclusive, eu tô fora da zona de conforto falando, porque eu gosto muito de estar por trás das câmeras, do lado de lá. Mas para mim tem sido de lá para cá dá para ver muito dessa evolução de quem era o Theo chegando de São Paulo, recém, a visão, as ideias e hoje o Theo atual, com mais maturidade, experiência, erros, acertos. E naquele momento chegando de Maceió, Maceió, Alagoas. isso, eu tinha uma visão muito de entretenimento, de mercado financeiro, uma visão muito limitada de negócio, até porque eu não tinha empreendido high level como vem sendo. E aí eu cheguei em São Paulo com 17 para 18 anos, fazendo faculdade de ponta, e muito da experiência que eu tinha adquirido no passado, que foi de vender ingressos e fazer festas, entretenimento. E cheguei em São Paulo muito também para conhecer, para abrir novas portas, sem conhecer muita gente. Então, não conhecia praticamente ninguém aqui. E as coisas foram acontecendo. Me tornei empresário dos maiores DJs do Brasil, que foi o Santi. A gente passou quase 5 anos juntos. A gente passou por todos os perrengues possíveis. Então, pô, muito não, muito perrengue, muito ônibus para Hum. 10 horas de ônibus para chegar nas cidades para ele tocar. Então isso foi me abrindo muitas portas e conhecendo novas pessoas. E aí veio a SME, veio outros negócios Bom, e mas o antes, Réveillon. antes de você chegar aqui em São Paulo, como você disse, né, que depois, logo depois que você foi para a faculdade, você já começou a gerenciar a carreira de um artista, de um DJ, Santi.
Você lá atrás tinha uma experiência, lá quando jovem, mais jovem ainda, 13, 14, 15 anos, lá em Maceió, você tinha a experiência de vender ingresso na escola, nessas coisas. Como foi a tua... Porque quem está assistindo não pode achar, precisa entender como é que foi essa trajetória. Então, contar como você começou e o que que faz sentido, né? Por que que você chegou aqui com a cabeça de entretenimento e eventos? Então, eu comecei muito cedo, queria ir para uma festa lá em Maceió e para ir para essa festa precisava vender 10 ingressos. E na escola eu vendi esses 10 ingressos, ganhei um e depois eu passei a vender e fazer mais isso. Então, me tornei uma grande etiqueteira, abri um site, vendi esse site e aí eu comecei a criar um ecossistema de negócio ao redor dessa etiqueteira. Então, eu criei um agenciamento de DJs locais na época, criei uma produtora de eventos. Então, só para entender, porque os jovens eles falam muito como se fosse muito óbvio, né? Mas não é óbvio, porque tem toda uma estratégia. Então, você começou vendendo ingresso para entrar nas festas, ou seja, com a necessidade de ir para uma festa, você vendia ingresso. Uhum. E depois você entendeu que se você continuasse vendendo mais ingresso, você teria, poderia ter uma sua própria empresa de venda de ingresso, foi isso? Uhum. Não só na minha escola, mas de forma mais ampla. Mais ampla. E aí nasceu uma empresa de venda de ingresso, estou vendo aqui, chamada Maceió Pass. Isso. É isso? Pronto. E aí o Maceió Pass, ele durou o tempo, que 2 anos, 3 anos? Acho que foram 3 anos, 3 a 4 anos. Acho que foi dos meus 14 aos 18. E aí foi quando você veio para São Paulo E vendi ele. e vendeu o Maceió Pass, né? E no período da Maceió Pass, no período dessa venda dessa empresa de ingresso, você fez várias outras coisas, incluindo o agenciamento de DJ. Uhum. E foi ali que você entendeu que você não precisava só vender ingresso, podia fazer outras coisas dentro do entretenimento que era que você via como oportunidade, é isso? Isso, exatamente. Foi a partir do ecossistema que surgiram outros e alguns outros negócios. E o negócio foi crescendo e vim para São Paulo foi muito uma visão assim, cara, se eu for o maior daqui da região um dia, que é o caminho, onde eu vou chegar assim? E será que isso é grande mesmo ou é grande perante a ótica que eu tava ali no momento? E ir para São Paulo foi muito de um desafio próprio, de entender que, pô, se eu fizer isso em São Paulo, replicar esse modelo em São Paulo, aí sim eu tô jogando outro jogo. E aí quando você vem para cá, você faz, você executa, você consegue conquistar seu espaço, aí você passa a olhar o mundo assim. E olhar outras perspectivas, porque grande perante a quem? Bom, exatamente. Porque você sempre fala, quando você queria a sua etiqueteira lá em Maceió, você queria ser o maior de todos, né? Uhum. Você sempre fala ter o maior ecossistema. Eu queria voltar um pouco em torno desse ecossistema e insistir para que a gente possa ensinar as pessoas. Então, ele lá na cidade, enquanto muito jovem, antes dos 18 anos, resolveu criar outras empresas em torno da empresa principal dele de ingresso. Como foi essa sacada de fazer outras empresas em relação ao que você, do negócio principal que era vender ingresso? Por que eu te falo isso, Théo? Porque muitos empresários dizem, não vou fazer mais do que eu estou fazendo, que eu tenho medo de perder o foco. Você não teve medo, você foi ousado, você usou uma frase aí, história de ousadia, muito legal. Então você tem que experimentar, validar, testar. E você foi fazendo. Como é que surgiu esses outros negócios antes mesmo de você? Porque, pelo que eu estou entendendo, você replicou em São Paulo o mesmo modelo que você saiu de Maceió para fazer funcionar mais rápido, né? Uhum. Mas como foi esse modelo dessas outras unidades de negócio dentro da empresa? Logo cedo eu comecei a ver que empreender era muito por demanda de terceiros. Então, por que eu falo isso? Porque a partir do momento que eu vendi ingresso, mais pessoas me pediam outras coisas. DJs para tocarem nas suas festas, produção de eventos próprios. Então, esse ecossistema eu fui entendendo como criar muito cedo. Porque quando a demanda chega para você, é aí onde você tem que empreender. Então, puxando um pouco para o presente, na SME, a demanda surgiu de terceiros. Então, a demanda surgiu de pessoas querendo cursos para como investir em startups. E não eu querendo criar algo do zero, inovador, para criar uma demanda, uma falsa demanda. Então, essa demanda lá de trás e esse ecossistema surgiu muito a partir dos clientes. Cada cliente foi pedindo alguma coisa e você foi entregando aquele resultado, porque você ouve o seu cliente, né? Exato, de forma muito orgânica. Você ouve o seu E cliente. voltando para aquilo que eu falei, sem perfeccionismo. Então, pô, se surgir uma demanda, primeiro eu vou vender. Eu sou muito assim, vender e depois eu me resolvo para entregar e as coisas vão surgindo, vão acontecendo. Isso não é arriscado, Theo, para quem vendeu o que não tem, por exemplo? Totalmente, mas não é vender o que não tem. Você sabe o que entregar, mas assim, se o cliente quer fazer o cheque para você,
venda, vá atrás e aí você se estrutura. Se o cliente tem uma necessidade, você puder atender essa necessidade, por que não, né? Exatamente. Uhum. E os maiores empreendedores, empresários do mundo que eu estudo muito, fizeram isso. A demanda, chegou a demanda, eles foram atrás, executaram, mas não tinham tudo isso pronto no fundo. Você não precisa estar tudo pronto. Como você falou no começo, eu vejo muitos empresários querendo ter o melhor produto, a melhor coisa, a melhor estrutura, quando na verdade a melhor validação é que conta, né? E quantas startups que têm funcionalidades maravilhosas, incríveis, pô, são muito melhores que as maiores, mas até às vezes pelo excesso de funções, atividades, ela foge do foco. E aí o cliente não consegue entender. Então eu vejo muito empreendedor, principalmente quando a gente vai investir lá junto com o nosso fundo com a Bossa, que, cara, o cara faz tudo, mas termina que ele não tem um nicho, não tem um segmento e não foca. E aí ele não consegue extrair também o melhor da ferramenta. Então, o foco que você fala é o foco de coisas fora do eixo principal, né? Porque quando você fala em fazer várias coisas, dá a impressão que é perder foco. Mas não, é em cima do eixo entretenimento, Sim. é em cima do eixo educação. E Uhum. vai só meio que pivotando e organizando ali em cima de um eixo único, né? É aquela história da fruta alta, fruta baixa. Se um cliente já compra de você e ele está próximo de você, é muito melhor que você venda outro serviço para esse cliente do que você ir buscar uma fruta lá em cima, muitas vezes que ainda não é seu cliente. Ou de outro cliente, né? Ou de outro cliente. Então, pô, um contador. Um contador, ele tem milhões de empresários no seu banco de dados. Por que não vender um serviço de controladoria? Por que não vender um serviço de M&A? Um serviço de restituição fiscal para esse mesmo cliente, que é empresário? Essa é uma fruta baixa. Uma fruta alta é quando você tem que buscar um cliente distante. E muitas vezes a gente pode ter várias fontes de receita provenientes de um mesmo cliente. Tô vendo aqui, tô lendo aqui que você, antes de vir embora para São Paulo, você se desfez da empresa de entretenimento, mesmo querendo seguir esse ramo aqui em São Paulo. Uhum. Como foi a decisão de manter o ramo aqui em São Paulo e a decisão de deixar para trás todos os negócios que você tinha e ter negócios novos aqui em São Paulo? Foi uma decisão de que foco. Ou eu focava lá ou eu focava aqui. Hum. Então não dá para você estar com dois pés em duas canoas. E Por muito tempo, né? por muito tempo. Foi uma decisão que eu tive de financeira também, precisava desse recurso para ter uma estabilidade financeira e passar a me aventurar aqui. Então eu vim sem volta. Eu não vim para estudar, fazer 4 anos de faculdade e voltar. Eu vim com a mentalidade, cara, vou batalhar, vou conquistar aqui em São Paulo meus negócios, minhas oportunidades. E essa foi a decisão. E por que São Paulo? Porque eu acho que São Paulo representa, dentro do Brasil, uma cidade de muitas oportunidades e muito desafio. Se você conseguir construir e conquistar em São Paulo, eu acho que você, de fato, é diferente. Então, era esse o meu desafio próprio. E quando eu vejo muitos jovens também, empreendedores, pô, cidades pequenas, muitas vezes ali naquele círculo de amigos que não fazem evoluir, com o ambiente errado, muitas vezes seu amigo, os amigos que começaram com você lá atrás, eles vão seguir seus amigos, mas eles não vão comprar seus serviços, não vão admirar, porque é muito difícil quando a pessoa que nasce com você vai crescendo junto com você, ela vê que você está em outro nível. E muitas vezes se despedir de pessoas é muito importante. Hoje, graças a Deus, meu círculo de amigos da minha cidade, eu amo eles, sempre a gente que eu E posso estar continua junto, amigo, né? a gente continua muito amigo, mas tem pessoas também desse mesmo círculo lá de trás que simplesmente não comungam dos mesmos objetivos que eu, não têm a mesma visão de mundo, e eu sigo evoluindo. E os amigos de hoje também, às vezes no futuro, não vão ser esses que eu vou querer conviver. E aí o momento vai passando, os estágios vão acontecendo, você vai vendo novos desafios, novas necessidades. E como você falou, isso é muito importante. Às vezes a gente fica preso como uma âncora a pessoas do passado, e aí essa âncora não deixa você seguir, né? Então você simplesmente tirou essa âncora e disse assim: agora em São Paulo eu vou desenvolver novas coisas. Além, quando você chegou, o que que nasceu primeiro? Você buscou um trabalho? Eu vi que você trabalhou, foi estagiário numa corretora de investimento, buscou uma experiência como trabalhador normal, mas foi junto a história de agenciar uma carreira de DJ no mesmo período? Primeiro nasceu o DJ, depois você foi trabalhar na corretora? Como foi isso? O trabalho dentro da XP foram por dois motivos. Primeiro foi... XP foi a corretora que você estagiou. Isso, na época era rico, que depois a XP comprou, Uhum. mas foram por dois motivos. Primeiro, receita financeira, então eu queria ter uma recorrência financeira enquanto eu ainda não tinha. Segundo, foi aprendizado, experiência. Então, pô,
A partir do momento que eu estava em um ambiente onde tinha um chefe, tinha uma hierarquia, conhecia do mercado financeiro que eu não conhecia, eu estava ganhando muita experiência e aprendendo muito. Para mim foi incrível. Tive com pessoas incríveis, aprendi muito. Aprendeu o ambiente corporativo. Aprendi o ambiente corporativo, o jogo corporativo, o respeito aos superiores, liderança, hierarquia, tudo isso assim foi muito importante para mim. E voltando um pouco do que você falou do orgulho, às vezes a gente acha, até por já ter empreendido, que sabe de tudo, mas cara, lá eu aprendi, sentei, vi por muitas vezes que eu não estava certo, que eu estava errado, e isso me fez criar uma humildade, uma casca muito grande para sentar em mesas estratégicas e maiores ali dentro. E aí o Santi surgiu justamente no momento da saída. Da saída da XP? Da corretora, né? Da corretora. Isso, ele foi uma coincidência. Às vezes a gente tem que estar aberto só para as oportunidades e Deus desenha. E chegando em São Paulo, novo, querendo ir para uma festa, eu tentei entrar numa festa, tava lotado, não tinha como entrar, e ele era o DJ da noite. Acho que era o segundo show da vida dele, ele não conhecia ninguém. Me olhou, até ficou com pena lá, falou, cara, entra aqui comigo, tá, é meu primeiro show. Eu entrei e falei, cara, eu tenho expertise lá em Alagoas, posso te ajudar com o ramo de entretenimento, porque eu já tinha bastante contato lá. Ele estava chegando em São Paulo também. Desse dia surgiu uma reunião, 2, 3, 4, eu passei a ajudar ele nesse crescimento. Depois ele criou os maiores hits do Brasil e cresceu muito no segmento de eletrônica. E a gente junto do começo ao fim ali, no final, por eu estar em outras atividades, por também estar em outro momento buscando outras coisas, a gente decidiu parar o trabalho como sócios, mas hoje a gente segue muito amigos. Não, então, mas aí foi logo depois, né? Depois de algum tempo, mas você então montou um negócio, montou uma empresa de agenciamento de DJs, né? Isso. E aí veio também outras experiências e outros DJs e tal. Conta um pouco disso, porque enquanto você estudava, isso aconteceu, né? E me fala um pouco desse período, quais foram os aprendizados que você teve em São Paulo, estrangeiro, de fora, nordestino, e você viu que você acabou de falar que você chegou numa balada para entrar e teve que contar com apoio para entrar, porque aqui em São Paulo realmente se você não conhecer ninguém é difícil, né? Como foi essa barreira de entrada e como é que você foi quebrando isso? Porque quem vê hoje, você não consegue imaginar você sendo barrado numa balada, né? Porque você tá em todos os baladas, quando você tem evento, você tá nos camarotes internos, né? Então, como é que era o Theo lá atrás e como foi esse crescimento dessa empresa de agenciamento, até inclusive conhecer outros DJs, outros empresários? Foi um momento muito de botar a cara a tapa, tentar arriscar, ir pra frente. Muitas vezes a gente ia tocar sem cachê, só pela logística, só para posicionar, só para ir. Horários ruins, escutar muito, assim. Muita gente por muito tempo não acreditava no produto na época. O produto Santi, que era só ele. Que era só ele. E a gente ia, insistia, eu ligava, insistia. E aos poucos o negócio foi virando, ele soltou alguns dos maiores hits do Brasil. E isso ajudou muito também. Também a humildade que a gente tinha de chegar, dar atenção, mostrar que de fato era algo expressivo e relevante pra gente. E isso daí foi construindo toda uma carreira nesse sentido. E aí isso foi criando equity, criando estrutura para se associar a outros artistas, como essa experiência que aconteceu com o próprio Santi. Isso. E aí depois de um momento a gente decidiu sair da agência que ele estava. A gente foi para uma outra agência, o qual eu me tornei sócio. E a gente se uniu a outros DJs também que estavam nesse ecossistema, a Loki na época, Liu, Bascar, os maiores artistas do segmento entraram. E aí também, eu falo que todo empreendedor tem uma cachaça, né? A sua cachaça é startups. É o seu negócio, é o que você é apaixonado. A minha cachaça é música. Então, sou apaixonado, sou fissurado por música, todos os estilos, sem exceção. Gosto de saber do mercado, gosto de acompanhar, mesmo hoje um pouco mais distante, só representando no entretenimento como Arcanjos, mas eu gosto de estar perto. Arcanjo já veio bem depois, né? Foi Arcanjo, ali no... pessoal, é um Réveillon que ele tem lá no Nordeste. Mas a gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. E você, então, entrou de sócio para essa agência e mais artistas embarcaram e você foi com ela até quando? Fui com ela até a pandemia. Até a pandemia, 2020. Desculpa, até a volta da pandemia. A volta da pandemia, isso. Beleza. Mas lá em 2020, pelo que eu tô lendo aqui, você
encontrou o modelo da Smart Money Education. Isso. Aí o que aconteceu? Eu estava indo muito bem no entretenimento, estava feliz, estava satisfeito, a agência estava indo bem, o Santi estava indo bem, os eventos em Alagoas que a gente fazia pontualmente estavam indo bem também, né? E aí chegou no momento que chegou a pandemia, minha receita foi para zero, então tudo que eu tinha construído, conquistado, por um ano foram por água abaixo. Foi a zero porque shows, artistas tinham diminuído. Tudo acabou. E aí, em contrapartida, também um movimento muito grande do mercado de venture capital, de demanda por capital, demanda para investir, aprender a investir em tecnologia e inovação, já que as startups elas cresceram muito ali no momento que estava todo mundo em casa. Muita gente passou a usar Zoom na época e muitos outros negócios. A iFood cresceu muito. O próprio iFood cresceu muito e o modelo de consumo das pessoas mudou muito. E de investimentos também. E aí começaram a surgir grandes influenciadores do mercado financeiro, como Nigro, como Perini, como grandes outros, e surgiu uma demanda inexistente até então, que era por aprender a se investir em venture capital. Porque eles ensinavam, você falou Nigro, Perini, ensinam a fazer investimento normal. Em Normal. bolsa de valores, Renda fixa, fundo imobiliário. E aí, em venture capital não, né? Em venture capital não. E aí foi esse momento que a gente entendeu esse momento, e eu gosto muito do presencial. Eu gosto muito dessa experiência. Eu falo que muito que, enquanto numa festa, às vezes você promove a pessoa conhecer a esposa da vida, um amor da vida, um amigo, um ambiente, uma conexão. No ambiente educacional e empresarial, às vezes você promove uma conexão empresarial, um novo negócio, uma sociedade, um investimento. Então, o presencial, eu acho que ele promove duas coisas que o online não promove, que é essa relação e esse físico ali. E aí foi quando vários cursos online estavam surgindo. Inclusive do próprio Nigro, né? Do próprio Nigro, as mentorias. E aí veio uma provocação dele para você. E aí veio uma provocação. Theo, vamos fazer tudo aquilo que eu fiz pro mercado de investimento financeiro para o mercado de venture capital, startups e nova economia. E eu adorei a ideia, adorei a sugestão. A gente teve 2 cursos online na época que foram bem, mas não era aquilo que queimava o meu coração. Porque o curso online era o que ele fazia, era a experiência dele, não era experiência em nada presencial. E estava tudo fechado, né? E estava tudo fechado, mas logo quando começou a sair do lockdown, os únicos setores que poderiam seguir era a educação, eu acho que farmácia sempre pôde, mas algum setor específico, a educação era um deles. E aí você fez o primeiro treinamento de investimento em startups do Brasil. Isso, e aí eu olhei para o lado, não tinha ninguém fazendo isso, e foi muito junto ali que começou o G4, que era a gestão 4.0, Sales Club na época, e ninguém queria para esse presencial high ticket. Era uma coisa que era muito distante, que o único presencial que existia... Só para o pessoal entender, high ticket é valor alto de inscrição. Isso. Um curso, um treinamento mais caro, né? Mais caro, intenso e de 2 dias, 3 dias. Então, não era simplesmente um curso online, era uma imersão presencial de 2 dias, 3 dias. Isso, é quando você olhava para o mercado, existiam pós-graduações, MBAs, que era o que todo mundo ia para esses caminhos. Você tinha que passar 2 anos, 4 anos para aprender um conteúdo que muitas vezes você não aplicava, não era aplicável. Eram pessoas que não viviam na experiência aquilo. Então, eram professores que davam uma metodologia quadrada de 20 anos atrás. E aí surgiu esse modelo da nova economia, da nova educação e da nova economia. E aí foi quando eu olhei, cara, se a gente tiver empresários, pessoas que vivem, pessoas que praticam, pessoas que exercem isso na prática, no dia a dia, de uma forma intensa e direta, com mentoria, com direcionamento, não mais em 2 anos, mas talvez em 2 dias, criar um modelo novo, isso aqui pode ter mercado, pode ter demanda. É porque o empresário, muitas vezes, ele não quer parar para aprender, né? Fazer um curso, seja online, seja de longo prazo, como o MBA. Então, você identificou uma oportunidade de fazer treinamentos mais rápidos, mas mais práticos, é isso, né? E exatamente, qual foi a tua inspiração? isso. Porque qual era o modelo que tinha no Brasil disso? Até então nenhum. Eu vi o G4 começando e eu vi o Sales Club começando, acho que inclusive no mesmo mês que a gente começou. E senti, achei, cara, é o momento, vamos ver a demanda. Eu, por experiência própria, nunca me adaptei a cursos online, nunca consegui ter a melhor extração do conteúdo possível. E falei, cara, vamos testar e vamos ver. Na primeira edição, foi um teste do teste, assim, não tinha um banner, não tinha nada, não tinha conteúdo. E tinham, acho que 3 pagantes e 15 convidados para pagar as despesas para a gente testar e validar. E aí deu super certo e... Formados investidores de startup. De startup na época que era a maior demanda do mercado. Ok. E daí você
começou a estruturar esse modelo. Isso. E não tinha empresa ainda, foi daí que você resolveu fazer a pivotada do Entretenimento para para educação. educação. Isso. Ainda a minha cachaça principal da música tocava um pouco. Uhum. Eu sempre gostava muito. O Réveillon, nessa época, estava começando a surgir também. Então, Você fez o primeiro Réveillon quando? Hein? nesse ano, acho que 2021. É o Arcanjos, né? Do 21 para 22. Daqui a pouco a gente fala do Arcanjos, né? Que tá aqui. Mas E aí, o que hoje, fazendo uma história longa curta, né? Hoje você tem, vamos dizer, 3 anos de SME. Uhum. Hoje são 3 anos e pouco. 3 anos de SME, com 2.000 alumni, né? Alunos que passaram, empresários que passaram. Mas qual é o perfil desses empresários? O que é o... Porque depois você migrou de investimento para a nova economia, né? Isso. Então, qual é o perfil desses empresários e o que você entende como nova economia, e quem está assistindo pode perceber qual é a diferença para que ele possa dizer, cara, eu preciso entender esse negócio. Uhum. E aí, os cursos de investimento anjo, venture capital, nova economia, não no sentido de exercer, mas de investir, foram cada vez mais com a Selic subindo, com o mercado, próprio cenário de startups encolhendo um pouco. A gente viu que muitos empresários estavam fazendo esse curso, mas não com a dor para investir, com a dor para aplicar os negócios dele. Ou para receber também. Ou para receber. Como que eles transformavam grandes Titanics, grandes empresas, em jet skis? Porque quando você tem um negócio gigante, é muito difícil você inovar, você atuar. E 80% das empresas que quebram são por falta de inovação. Mas também nem tanto as empresas grandes, né? As empresas pequena e média também, elas precisam entender a nova economia, porque aconteceu na pandemia exatamente o que eles não esperavam, né? Sim, exato. Tinha restaurante que não tinha nem delivery, Uhum. né? E não tinha nem inovação, nem pensava nisso, né? Achava que era custo. Exato. E aí foi quando a gente teve essa visão que, muitos pequenos, médios, grandes empresários, empreendedores estavam participando ali da jornada, e a gente pivotou ela não mais de jornada do anjo investidor para a jornada equity. Jornada equity. Que era uma visão. E aí eu estava vendo muito mercado também, que tinha muito treinamento, muita imersão dentro do operacional, ensinando a como gerir, a como ter uma demissão de um funcionário. Que é importante, financeiro, gestão, que é importante. Gestão. Alguns no tático, que eram muito ali com a visão de gerência, uma visão um pouco mais acima, uma visão um pouco mais sênior, e poucos no estratégico, que era o nível acima, que era para o dono da empresa, para cargos acima, para pessoas que estão em um outro momento. Então, para o dono da empresa. Para o dono da empresa e para empresários que muitas vezes não tem tempo a perder de passar 3 dias em algo que é mais operacional ou um curso online. E foi quando a gente pivotou o modelo para esse modelo para empresários, ensinando a eles a como escalar, como transformar o negócio deles para a nova economia, como ele sobreviver na nova economia, porque a gente já estava vivendo ela, mas qual seria essa diferença da velha economia para a nova economia? Isso, como jogar o jogo do equity ao seu favor. Que muitos empresários acham que o que ele recebe ali no final do ano é os dividendos, é isso que vale a empresa, é isso que é o negócio. Mas não, o maior ativo que ele tem é o patrimônio em equity, em percentual desse negócio. E quanto vale isso? Como jogar isso ao seu favor? Como fazer moves de trazer parceiros ou vender para parceiros. Ou vender a sua empresa. Ou vender gerando liquidez para você e encurtar o tempo. A equity eu acho que é você fazer muitas vezes 10 vezes que é o múltiplo em um ano. Equity é a sua participação que você tem na sua empresa, gente. O 0 a 100, você tem 100% da sua empresa, 50% da sua empresa. Isso é um ativo que você não conta, esse patrimônio está ali parado, né? O que o Theo está falando é que como você usar esse valor a seu favor, né? Como você criar uma ferramenta, um instrumento além do faturamento, da venda, da receita, que seria o teu patrimônio, que seria a tua própria empresa. Mas o que é, Theo, antes da gente aprofundar no equity, o que é a nova economia, para quem não entende, né? Velha economia, comprar, vender, alugar, prestar serviço. O que a nova economia representa para quem está assistindo como um gatilho para dizer, cara, eu preciso ver isso, eu preciso participar disso? Nova economia são negócios escaláveis, negócios que não necessariamente se aumentam a sua receita e aumenta o seu custo. Então, é você aumentar a sua receita sem aumentar seu custo. Nova economia, um Spotify. Quanto custa para o Spotify ter 100, 200, 300 mil assinantes a mais?
É o modelo de negócio que você faz de licenciamento. Isso aí que eu falei no começo, de trazer parceiros e negócios estratégicos para o mesmo cliente. Nova economia é você olhar para frente e fazer seu negócio crescer sem necessariamente aumentar o seu custo. Então, não é mais carro, casa, ativos tangíveis que vale. O que vale agora é poder, base de dados, negócios, como que você escala esse negócio. E o seu maior ativo não é mais o patrimônio líquido da empresa, e sim o cliente. Então, nova economia é quando o empresário entende que o maior ativo dele muitas vezes está dentro de casa e não mais no banco dele. Isso é muito forte, porque a nova economia, a mentalidade da nova economia consegue realmente transformar qualquer negócio, que pequeno, médio, grande, num grande negócio escalável, né? Usar e desenvolver novas ferramentas a partir do que ele já faz. Então, se você faz um e-commerce, uma venda de qualquer coisa por e-commerce, uma venda na sua loja, ou qualquer tipo de atividade industrial, fazenda, qualquer coisa, se você coloca uma camada de serviço da nova economia, você pode escalar essa tua empresa através de novos canais, novas fontes de receita, novos modelos de negócio, como você bem falou. Então, isso é muito importante e é isso que a jornada Equity ensina, né? Acho que Exato. é isso que chega e mostra para os empresários pequenos, médio, grande, porque é acessível, né? As- a- É muito mais barato do que um MBA, do que uma pós, muito mais imerso e um conteúdo muito mais aplicável. Muito bem. E o equity é embarcado nisso, né? Por que esse nome equity? Por que não imersão smart money? Porque eu acho que o equity é o grande resultado de tudo que é gerado dentro do smart money, dentro da nova economia. O equity é o resultado, então já é o que é que você vai ter como extração ali de tudo aquilo que você vai aprender ali dentro. E hoje a SME não é só sobre esse produto. Uhum. Hoje tem diversos outros produtos, muito para atender o nível estratégico. Tá, então sempre pensando no estratégico da companhia, o dono, o high level, o executivo principal, né? Sim, Os executivos nós principais. atendemos os donos, os empresários e os empreendedores. Sempre presencial, pouca gente, boutique, pequeno, É. né? E você, quais são os outros tipos de orientação e imersões que você faz? A gente já fez para Motor 2, junto com o Sandro Magaldi, junto com o José Salib Neto. A gente já fez muito de marketing de influência, como que um empresário se torna influenciador, junto com o Lucas Amadeu. A gente já fez com grandes amigos, parceiros sobre ecossistema, movimento, comunidades, como que você cria tudo isso. E para o próximo ano a gente está preparando bastante coisa também. Já fez CEO, né? Já fez CEO, Formação de CEO, como que você se importante. prepara para ser um CEO, esse sim no nível um pouco mais tático. E agora a gente está formando também sucessores, herdeiros em sucessores por meio do conselho, que é um produto que é parceiro e dentro da SME. Você tem outros produtos além da SME, além dos treinamentos presenciais, o conselho é um desses produtos Sim, de formação de futuros líderes empresariais do Brasil. Sim, faz muito parte do meu propósito. Eu falo muito que propósito é algo que por muitas vezes até se tornou banal, mas quando você une um propósito, uma causa, e você tem um commitment alinhado, eu acho que é muito importante. Quando eu vejo amigos jovens, muitas vezes de idades parecidas com a minha, que estão perdidos, que não estão no ambiente certo, que não estão aprendendo, que estão muito desgastando ali e queimando o que o pai, a família construiu e não transformando em muito maior. Quando eu tento puxar eles, cara, vem para o ambiente certo, vamos construir, vamos fazer a diferença. Eu acredito muito que não é por meio da política, não é por meio de textos que a gente vai mudar o Brasil. É por meio de atitude e principalmente dos jovens, que é quem é a nova geração de líderes e que sejam exemplos para os demais. Então, o que você está dizendo é que a tua empresa ela está tentando também trazer esses jovens mais para uma outra mentalidade, não só de ficar esperando a família dar ou deixar algo para eles, né? Quando você fala sucessão, eu entendo como multiplicar o que a família deixou para ele, é isso? Isso. Sucessão é um sucesso grande. Sucesso grande. E para ter sucesso grande precisa de. Atitude, perseverança, garra, visão. E quem está acomodado não tem isso? Não, não tem. Então, se você deixa tudo muito garantido, tudo muito dominado, por que que o herdeiro vai suceder? Exatamente. É isso? É essa mesma lógica. E como que o jovem, muitas vezes tendo tudo que a família construiu, ele consegue ter atitude e perseverança para construir algo maior. Na minha concepção, sucessão não é só para quem quer suceder o caminho da empresa familiar, que não foi o meu caso. Sucessão é atitude, é você mostrar que você quer construir algo maior. Eu falo muito que o nosso
piso é o teto dos nossos pais. Então, a gente já nasce no limite deles. Então, é de obrigação nossa que a gente construa, que a gente seja relevante, que a gente ajude. E não fique surfando a onda de que alguém um dia construiu. E é muito isso que é o conselho, que é essa nova geração de líderes do Brasil, que a gente busca conectar por meio de conexão, geração de negócios e relacionamento também, além de conhecimento. E não é só aula, né? É encontros, viagens e tudo, todo mundo junto, né? Isso. É falando a mesma língua, digamos falando a assim. mesma língua, criar um ambiente certo. E o conselho é um nome ambíguo, né? Porque vai para os dois lados. Então, tanto o conselho administrativo das empresas familiares, que muitos deles um dia vão participar, quanto o conselho da gente dar conselho para outros jovens e receber conselho de outros que já passaram pelo que a gente está passando ou passou. Então, é quando a gente cria esse ecossistema de evolução, de ajuda, de commitment alinhado e grit, que é a garra, perseverança, quando a gente consegue, de fato, criar essa nova geração de líderes do Brasil. Quem está assistindo pode ser um jovem que está ali meio sem saber o que fazer da vida. Qualquer um pode empreender, qualquer um pode desenvolver coisas que nunca pensou em fazer. Você imaginava estar nessa posição hoje, quando você começou? Qual é a sacada? O que você pode dizer para quem está aí querendo algo a mais na vida? Cara, eu acho que ter atitude. Eu gosto muito de falar para jovens porque isso daí queima muito do que eu acredito para a minha contribuição. Cada um contribui de uma forma com o mundo e por muitas vezes fugir da zona de conforto, fugir da zona de capacitismo, que é quando você fica ali travado, você tenta fazer algo diferente, as pessoas te limitam. E também o ambiente não te permite ver coisas novas, né? É como a teoria que você mesmo criou, que é do caranguejo. Quando tem vários caranguejos dentro de uma jaula e um tá subindo, o outro puxa para baixo. De um cesto. De um cesto, e um tá subindo, o outro puxa para baixo. Então, eu acredito muito nisso hoje, mais ainda entre os jovens. Então, sempre que alguém está tentando fazer algo diferente, inovador, vem alguém, critica, tira onda, tenta puxar para baixo. E ao criar um ambiente como esse, que as pessoas te ajudam, te dão dicas, te dão conselhos e promovem que você cresça, muitas vezes também apontando onde você pode evoluir, onde você pode melhorar, é quando a gente consegue crescer. Então, uma dica que eu deixo é, cara, vai para frente, não fica olhando, escutando terceiros. Muitas vezes as pessoas não querem te ver crescendo, te ver evoluindo. Principalmente terceiro do lado, né? Terceiros do lado, e por mais que sejam pessoas do seu círculo, por mais que sejam pessoas que você ama, abandonar as pessoas é muito importante para que você consiga sair. E isso inclui também mudar a posição geográfica, muitas vezes. Mudar de local, né? Mudar de local. Como foi o teu caso, inclusive. Como foi o meu caso. Então, quem está começando do zero e quer empreender ou quer mudar qual é a mensagem que você pode deixar para esses jovens? Porque o que você fez na prática foi mudança de lugar, mudança de estratégia, ter um sonho de desenvolver algo baseado nas necessidades das pessoas e você terminou fazendo e deu certo. Uma mensagem que eu deixo é, cara, arregaça as mangas, vai para cima, trabalha. Acho que nada grita mais alto do que o resultado e do que a atitude. Principalmente quando a gente é jovem, existe muita desconfiança. E a gente só consegue ganhar confiança com o resultado. Então, as pessoas passam a respeitar você pelo resultado. Não é porque você é filho do sobrenome que você tem, não é porque você nasceu em berço de ouro, nada disso, cara. Quando você consegue ter uma atitude diferente, ter postura, aguentar levar porrada da vida, dos terceiros, sem muitas vezes ficar chorando com isso e se tornar um adulto, de fato, mesmo jovem. E uma coisa que eu tenho visto cada vez mais é quanto mais velho você fica, mais experiente, sua casca vai aumentando. Você fica mais resiliente, você aguenta mais porrada. E você vai vendo que muitas vezes aquilo que você se chateava, que você se magoava, muitas vezes você se torna até irrelevante. E isso é nível de consciência? Nível de consciência. Um ponto que você trouxe também é dos mentores. Assim, se eu estou aqui hoje eu ainda estou no meu processo de construção, muito pouco ainda perto do que eu vou construir. Se Deus quiser, daqui a um tempo eu vou voltar aqui, vou estar em outra posição, assim como o da Jovem Pan. Então, mentores, pessoas que direcionam, pessoas que mostram para você, principalmente onde você está errado, não onde você está certo. Porque a gente que é jovem, que muitas vezes quer pessoas perto, bajulando, alimentando o ego. E acho que elogio é o maior desperdício que alguém pode dar. O elogio só serve para você alimentar seu ego. Eu prefiro muito mais direcionamentos, apontamentos. Você aceita crítica? Aceito. Tô bem. Aceito. Tá vendo? Então, quem tá assistindo, crítica constrói, né?
Tem crítica e tem sugestão. Crítica, muitas vezes, é quando alguém quer te jogar para baixo. Sugestão é quando alguém quer te dar um direcionamento para jogar para cima. Então, você tem que saber dar ouvido muito a quem de fato quer ver o seu bem. Porque quando você escuta alguém que só te critica, cara, você não sai do lugar. Então, eu acho que é Ou então só te elogia. exatamente, é os dois opostos. Tenho pessoas que muito mais do que elogios te deem direcionamentos e visões. Não diria crítica, tá? Diria conselhos. Bom, hoje você, além de tudo isso, é investidor, investe em várias empresas, as chamadas startups, são empresas de base tecnológica que crescem de forma escalável dentro daquilo que você falou aqui. E como é que você escolhe essas empresas? Elas participam do teu ecossistema, elas te oferecem oportunidade de investir lá dentro da tua empresa, como é que é? Voltando para aquela história de fruta baixa, fruta alta, eu gosto de investir em negócios que eu possa ajudar a escalar por meio do smart money. Então, posso conectar ele com o investidor certo, posso eu investir, posso eu ajudar na distribuição desse produto, seja um produto físico, um produto digital. Então, Dá um exemplo de algum negócio que você investiu aí. vou trazer dois exemplos que são muito recentes. A Tuto, que é um negócio de gamificação, que é um negócio, inclusive o QR Code que está aqui é da Tuto, que era um negócio... Aliás, tem um QR Code aqui na tela, a Tuto dessa startup que ele está falando, ela é a que ajuda a gente aqui nesse programa a gamificar o programa e a te dar presentes, te dar prêmios sem sorteios, né? Então é uma jornada que pode ser implantada em qualquer empresa. E o que foi que eu fiz? Eu tinha uma grande rede de empresários, a Tuto estava crescendo o faturamento. Eu falei para Tuto, eu quero ser seu sócio, quero te ajudar nesse processo de crescimento por meio da comercial e de conselhos e participando do conselho administrativo da empresa. A gente fechou o negócio, eu entrei muito com capital e com smart money. O Smart Money é o dinheiro inteligente, não é isso? É o dinheiro Pra inteligente. Quem a gente acha que a gente não deu o que é o Smart Money. Que vale muito mais do que capital na minha concepção. É quando você traz um sócio, um parceiro, alguém para te ajudar a escalar o seu negócio por meio de apoio comercial, direcionamentos, orientações e relacionamento. E com a Tuto foram os dois, foi um pouco de capital, um pouco de smart money, e a gente conseguiu construir uma empresa que saiu de 150 mil reais de faturamento para 4 milhões de faturamento no ano. Então, meu equity se valorizou muito. E você investiu lá atrás, ela era pequena, hoje ela está maior, e aí o patrimônio dela aumentou e o teu equity, o percentual que você tem, cresceu também, multiplicou. Isso. E Lógico hoje... que eu não tenho um papel administrativo, societário, eu considero que eu sou investidor, não sou sócio, porque eu não atuo no dia a dia, não sei quem trabalha lá, mas o meu papel é muito de nível estratégico, de direção e ajudar comercialmente. Esse deve ser o verdadeiro papel do investidor, né? É isso que eu acredito, cara. Até porque para você conseguir abraçar tudo, né? E me fala uma coisa, qual o teu sonho grande, assim? O CME chegou num patamar de faturamento muito interessante, você tem vários treinamentos, você tem uma estrutura grande lá no Itaim de treinamento presencial. Qual é o teu sonho grande? Onde é que você se enxerga? Você já pensou a SME na América Latina, fora daqui? Ou você pensa apenas em aumentar a quantidade de treinamentos, de alunos? Qual é a tua ideia? Meu sonho grande como SME é transformar ela na maior do Brasil no primeiro momento, depois escalar ela para outros países. Neste mesmo modelo ou no modelo mais de online, modelo mais escalável? Eu gosto muito presencial. Eu não restringo o online, mas eu acho que o presencial ainda tem muita oportunidade e vários treinamentos no nível estratégico. Se tornar a maior formação de educação para empresários do Brasil, não só com o treinamento, mas vários outros. De maneira prática, de maneira prática. Com imersões de 3, 2 dias. Isso, então é reunir conteúdo, comunidades e conhecimento. Repete, e relacionamento. Repete aí, conteúdo. Conteúdo, comunidades e relacionamento. Tá. Então, a geração de negócios termina crescendo muito. E aí entra o conselho também. Conselho, eu quero que seja o maior meio de transformação dos jovens do Brasil. Isso é algo que eu tenho como propósito. Ou seja, nem todo herdeiro é sucessor, né? Como você fala. Sim. Se mudar a realidade de 10, 20, 30, 40 jovens, para mim já está resolvido. Que é transformar muitas vezes alguém que só ia sugar do que a família construir, transformar ele muito maior. E como terceiro, algo que eu enxergo muito é meu ecossistema de negócios, de investidas, cada vez maior. E esse meu patrimônio em equity em negócios que eu considero que sejam relevantes e crescentes também, esteja maior, que é esse meu veículo de investimento, que é algo que eu me identifico muito também. Você prefere, então, tocar ou ter os seus próprios negócios do que
tocar e administrar as coisas da sua família, né? Eu, Theo, pessoa física, sim, eu prefiro. Eu acredito que eu posso contribuir, criar algo novo, criar algo também grande, relevante e não é um desperdício de força a partir do momento que eu não esteja construindo e criando um próprio caminho. Mas isso preocupa inclusive eu, sou seu pai. Para quem não sabe, Theo Braga é meu filho. E a gente desenvolve muitas coisas para ter alguém no futuro também tocando essa e multiplicando o patrimônio gerado, né? Você, apesar de ter as suas próprias coisas, existem outras coisas que foram geradas também pelo seu pai e sua mãe, né? Então, a gente tem essa preocupação e eu tenho certeza que você, claro, lá na frente, quando precisar, vai estar disposto a ajudar e a multiplicar, não é isso? Sim, é por isso também que eu não tenho uma visão de segregação, muito pelo contrário, eu tenho uma visão de construir em conjunto. Por isso, muitos negócios são em sociedade, por isso, muitas coisas das que são feitas são para tudo crescer. Então, eu entendo que eu, pessoa física, tem casos e casos. Quando você está dentro de uma estrutura, você não pode construir coisas ao redor. Então, o lado educacional, por exemplo, foi algo que eu construí que é algo novo, que é um novo negócio que se tornou gigante, que eu acho que se eu tivesse, às vezes, dentro de uma caixa, como se fosse na bolsa, por exemplo, eu não teria construído isso. Exatamente. Foi pelo fato de fazer por fora que você trilhou o seu próprio caminho. Muito pelo contrário, você levou seu pai, né? Hoje o meu único treinamento é lá na ECME, Sim. né? Que é a Jornada Equity, inclusive, que eu piloto lá há alguns anos. E é muito bacana aquele ambiente empresarial que você montou, toda a sua ideia, a sua trajetória, está muito bem representada ali. E são 2.000 empresários que passaram por aqui, mais uns 150 aí que segue com a gente no clube empresarial que você criou lá também. Então, sou muito grato a isso. E fica aqui o registro de que, às vezes, pessoal, a gente, como pai, né, dono do negócio, a gente acha que tem que ser do nosso jeito. Eu sou médico, seu filho tem que ser médico. Eu sou advogado, seu filho tem que ser advogado. Não, ele tem que ser o que ele é, que ele quiser ser. Né? No caso, lá em casa, está muito claro isso, que eles são aquilo que eles querem ser. E tudo bem, né? E por acaso deu certo, né? Mas poderia não ter dado. E se não tivesse dado, o que a gente iria fazer como pai? Incentivar para que ele fosse tentando até acertar, né? Então, muito bom, muito bacana você estar aqui. Que evolução, hein? Quantos anos que a gente gravou na Jovem Pan? Tava 4 vendo anos vindo atrás? pra cá, acho que 3, 4 anos. 3, 4 anos na Jovem Pan e agora você está aqui comigo aqui no Pivotando, no SBT News, nas plataformas digitais e também na TV aos domingos logo cedo e também alguns cortes durante a semana na madrugada para justamente ensinar e mostrar às pessoas a realidade. Um dos motivos de eu estar sentado aqui foi incentivo seu. Você sempre disse, mostra ao público aquilo que você faz nos bastidores. E eu passei a fazer isso também impulsionado pelas suas ideias, pelo seu modelo de ver o mundo, que sempre foi à frente do tempo. Mas ninguém sai daqui sem deixar uma dica final, uma dica poderosa para quem está nos assistindo, além do que você já disse. Se você pode ser para investidor, pode ser para empresário, todas as... já falamos aqui como encontrar você, né? Você tá nas redes sociais, como é que é? Theo Braga? Bragatel. Bragatel, o contrário. Bragatel, @Bragatel. Pode acionar o Theo. O que é que você faz palestra, Theo? Às vezes eu sou mais os bastidores, Mais né? bastidores. Eu gosto muito de... Mas quando insistem muito, você vai. Exato. Às vezes as pessoas ligam para mim, João, eu queria levar o Theo para um evento. O Theo não faz palestra. Aí de vez em quando eu já vi você tá fazendo algumas, né? Tá cedendo. Eu gosto muito de... com o propósito, entendendo qual que é o objetivo, assim. Então, para mim, falar, tá aqui é algo que é relevante pro meu negócio, é algo que faz meu negócio crescer, que é importante, mas na minha visão, meu maior papel de ajuda é quando eu direciono o jovem, quando eu tô perto, quando meu conteúdo, aquilo que eu acredito ser relevante, ajuda de fato alguém a ir para outro nível, a ajudar, e baseado em atitude e história real, né? Que não é palco aqui, é muita menos palco, mais resultado. Isso Menos que eu palco e acredito. mais resultado, é isso que você acredita, é isso que a sua empresa representa. E você falou uma coisa importante, você está representando a sua empresa, porque quanto mais você fala dela, mais ela cresce. Sim. Às vezes o empresário fica escondido por trás de uma marca, né? E primeiro que não é sua marca, é o que você faz.
e o problema que você resolve. Segundo, que a sua identidade pessoal está ligada à sua marca, que pode fazer com que ela cresça até certo ponto. Depois, você sai e deixa a sua marca crescer. Então, tá aqui, deixa a dica final poderosa para alguém que precisa ouvir. Acho que eu falei muito ao longo do dia o que é que eu acreditava, como que você consegue ajudar, mas se eu puder deixar mais um conselho, né, que eu gosto muito de conselho, desenvolva o seu grit, desenvolva a sua garra, sua perseverança, seu foco, seu hiperfoco. É quando a gente sabe exatamente quem tem grit, quem não tem, em 1 minuto de conversa. É quando a energia, falando do seu negócio, ela transborda e por mais que o seu negócio não seja o melhor negócio, você vai transformar ele nisso. Então, é muito do que o JK fala de jockey e cavalo. Eu acho que quando você tem perseverança, garra, foco, principalmente sendo jovem, é muito difícil alguém te parar. É muito difícil alguém querer te sabotar. Acho que é isso. Muito bom. Seja Grit, G-R-E-T. Não, é G-R-I-T. G-R-I-T, Grit. Grit? Grit. Seja Grit. Tenha grit. E aí tem a Grit. E fique aqui no Pivotando, né? Sempre trazendo para você experiências e aprendizados incríveis. Olha, agora tem um QR Code aqui. Participe da Tuto, pivotando.tv. Escaneie o seu celular no QR Code e participe agora, que você vai ganhar prêmios sem sorteio. Muito legal. E ninguém pode sair do Pivotando sem ganhar um presente do Pivotando. É uma caixa personalizada de uma startup chamada LeBlanc, com seu nome, olha aí, Theo Braga, valeu. Uma canequinha com seu nome, um café especial. Essa é uma startup com dados variáveis, presentes corporativos, você pode mandar para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, pode se fazer um onboard de funcionários novos na tua empresa, ou então presentear, né? Eu sei porque eu também investi nessa. Você é investidor da LeBlanc, Isso. LEBLAK.com.br, LeBlanc. Olha aí, o Theo é investidor da LeBlanc também. Às vezes ele investe em coisa que eu nem sei, né, que eu nem estou participando, mas a LeBlanc é a nossa apoiadora e entrega esses presentes. Mas eu tenho certeza que você não tinha a canequinha do Pivotando com seu nome. Essa é especial, essa aqui vai ficar guardada, não vou nem tomar. Muito bom. E você que assistiu, quero agradecer a sua participação. Obrigado, Theo. Valeu. Obrigado a todos vocês pela participação aqui no Pivotando dessa semana. Certeza que trouxe muitos insights, muitos aprendizados de um jovem que construiu uma trajetória, e imagina a trajetória desse jovem daqui para frente como não vai ser. Espero que você tenha se inspirado. Deixe seu comentário, manda essa participação para alguém que precisa assistir e entender como tudo funciona na nova economia. Desse episódio do Pivotando. E claro, na semana que vem eu te encontro novamente trazendo mais um convidado especial. Valeu e até a próxima.